Oi, pessoal. Meu nome é Daniel e tenho 16 anos. Recentemente tentei encontrar meus pais biológicos, mas quase fui parar na cadeia. Eu escapei dessa enrascada por um milagre e hoje quero contar como tudo aconteceu. Vou começar pelo começo. Alguns anos atrás, eu descobri que tinha sido adotado. Foi meio que por acidente. Meu pai estava com problemas de saúde e precisava de um transplante. Claro, eu me ofereci para ser doador, mas meus pais não aceitaram. Não por eu ser muito jovem, mas porque eu não era parente sanguíneo do meu pai. Foi aí que meus pais me contaram que eu era adotado. Foi um grande choque para mim. Porém, não tínhamos tempo para brigar por causa disso. Meu pai precisava de ajuda, então todas as atenções estavam voltadas para resolver o problema. Quando meu pai se recuperou e a poeira baixou, tentei conversar com eles sobre a minha adoção diversas vezes, mas meus pais continuavam dizendo que aquilo não importava, que eles me amavam do mesmo jeito e que meu passado não significava nada. Aí, eu fiquei com raiva por eles terem escondido isso de mim e nosso relacionamento piorou, pois estávamos sempre discutindo. Além do mais, a doença do meu pai levou todo o dinheiro e a energia que nossa família tinha. Estávamos passando por maus bocados. A vida estava difícil e minha única felicidade era meu melhor amigo Nate. Ele era a única pessoa que era sincera comigo e com quem eu podia contar sempre. Cara, nós vivíamos muitas aventuras juntos. O Nate sempre soube se divertir. Era um aventureiro de mão cheia. Ele também não se dava muito bem com seus pais, então gostávamos de sair juntos. E o Nate sempre tinha alguma ideia legal. Por exemplo, uma vez ele me mostrou como poderíamos entrar no estádio para assistir uma partida de beisebol sem pagar nada. Depois, a gente teve que correr dos guardas, claro, mas foi divertido pra caramba. Nós sempre conseguíamos nos safar de situações como essa e ficávamos rindo da cara dos guardinhas. Contudo, uma vez nossa pegadinha acabou mal. Nós sempre passávamos em frente a um outdoor, no caminho de casa para a escola. Lá, havia a foto de um homem, com um sorrisão no rosto, nos convidando para ir ao dentista. Aquela propaganda era irritante demais e nós a víamos todo santo dia. Aí, o Nate pensou que seria uma boa ideia fazermos alguns ajustes na imagem. Então, pegamos latinhas de tinta spray e começamos a acrescentar alguns detalhes na imagem. Quando o trabalho ficou pronto, ficou legal pra caramba. Mas acho que alguém não deve ter gostado dos nossos ajustes e acabou ligando para a polícia enquanto pintávamos. Dessa vez, não conseguimos escapar. Felizmente, nós pagamos uma multa e fomos liberados, na companhia de nossos pais. Os pais do Nate ficaram loucos de raiva e começaram a ralhar com ele lá na delegacia mesmo. Foi só naquele momento que eu percebi o quão ruim era o relacionamento deles. O Nate não gostava nem um pouco de seus pais, pois ele era uma decepção para eles. A minha conversa com meus pais foi bem desagradável também. Eles estavam furiosos comigo e disseram que não foi assim que eles tinham me criado. Aquelas palavras me magoaram e me deixaram com raiva também. Eu estava com tanto ressentimento guardado dentro de mim que comecei a gritar, dizendo que eles não eram meus pais de verdade e que nunca se importaram comigo. Mas o que me irritou mais foi o fato de que eles estavam escondendo a verdade de mim. Então, explodi e comecei a gritar e a xingar. Aquilo os aborreceu tanto que finalmente eles resolveram me contar tudo. Meus pais eram jovens demais quando minha mãe havia engravidado de mim. Eles entenderam que, na época, não podiam ter um filho, pois os dois tinham ambições e planos para o futuro. Eles tinham montado um negócio, então não podiam se dar ao luxo de se distraírem com uma criança. Então, procuraram uma forma de resolver aquela situação, e a salvação deles foi meus pais adotivos. Havia um bom tempo que eles tentavam ter um filho sem sucesso, então ficaram felizes em poder me adotar. Assim que nasci, eles me levaram para sua casa. Eu não entendia a lógica deles. Por que eles haviam adotado uma criança para crescer naquela pobreza? E por que esconderam aquilo de mim? Eu não conseguia me acalmar, então fui para o meu quarto para tentar colocar minha cabeça no lugar. Logo, acabei pensando em outra coisa. Que tipo de pessoa tem coragem de abrir mão do próprio filho? O que meus pais biológicos estavam pensando naquela época? Eu queria muito encontrá-los e perguntar tudo isso olhando nos olhos deles. Então, contei tudo para o Nate. Ele disse que era uma ótima ideia e me deu alguns conselhos. Existem muitos sites na internet que ajudam a encontrar informações sobre pais biológicos. Ele até tinha usado um com a esperança de que seus pais não fossem seus parentes. Pois é, os problemas de relacionamento dele com seus pais eram muito mais complicados que os meus. Enfim, eu só precisava de alguma pista, então perguntei para os meus pais. Pouco depois, consegui os nomes e sobrenomes dos meus pais biológicos e a cidade onde eles moravam.
Depois, os encontrei no Facebook. Olhei suas fotos e vi a casa onde moravam. Nossa, parecia que eles eram muito bem-sucedidos, pois a casa era enorme. Em uma das fotos do Facebook, eu consegui ver uma plaquinha com o endereço deles. Era tudo o que eu precisava. Agora, era só pedir dinheiro para os meus pais para comprar a passagem de ônibus. Mas meus pais ficaram super alarmados com o meu pedido. Eles pensaram que eu faria alguma coisa ruim e me proibiram de ir lá. Só que eu já tinha conseguido a parte mais difícil e não iria desistir agora. Em seguida, brigamos de novo, bati a porta e saí de casa. Eu não conseguia sair da cidade sem ajuda, então procurei o Nate. Como esperado, ele me apoiou e bolou um plano. Ele podia pegar o carro dos seus pais e ir comigo na casa dos meus pais biológicos. Essa seria a nossa nova aventura. Depois de uma pequena discussão com os pais dele, o Nate pegou o carro e poucos minutos depois estávamos na estrada. Fiquei muito empolgado. Já estava até imaginando o que jogaria na cara dos meus pais assim que os visse. Nós chegamos à noite. Era um bairro muito sofisticado e rico. Eles deviam ser bastante ricos. Fiquei preocupado e até com um pouquinho de medo de tocar a campainha. Mas o Nate estava lá, me confortando e me apoiando. Então, toquei a campainha e 1 minuto depois a porta se abriu. Um homem surgiu e ficou parado na minha frente surpreso. Eles não estavam esperando nenhuma visita. Aí eu me apresentei e disse que tinha vindo porque era filho deles. Houve um silêncio constrangedor por um momento. Depois, ele nos convidou para entrar e chamou sua esposa. Lá dentro era incrível. Eu juro, tinha até uma estátua enorme perto da escada. Acho que cabia uma manada inteira de elefantes dentro daquela casa. Obviamente, aquilo me fez sentir raiva. Eu tinha passado uma vida inteira dentro de uma casa apertada, sem nem ter ideia de que meus pais eram tão ricos. E, ao mesmo tempo, eles não estavam nem aí para o próprio filho. Então, desabafei tudo o que estava sentindo. Gritei com eles, xinguei, mas eles continuaram calmos. A única coisa que eles disseram é que infelizmente não poderiam fazer nada por mim. Fiquei desesperado, mas o Nate me ajudou. Ele disse que meus pais deviam me pagar algum tipo de compensação por danos morais. Porém, eles riram da nossa cara e disseram que era melhor irmos embora, pois caso contrário chamariam a polícia. Nós não tivemos escolha, então saímos. Senti muita raiva deles. Como se atreviam a dizer aquilo para o próprio filho? Não, eu não iria ser escorraçado daquele jeito. Eles tinham que pagar pelo que haviam feito. E aí, eu e o Nate bolamos um plano. Nós queríamos nos vingar deles e resolvemos esperar anoitecer. Tivemos sorte, pois algumas horas depois, meus pais biológicos saíram de casa, entraram no carro e partiram sei lá para onde. O plano inicial era pichar a casa deles um pouco, mas aí o Nate teve a ideia de tentar entrar na casa e pegar o que era meu por direito. Nossa, nós nos divertimos à beça naquela noite. Quebramos a janela, pulamos para dentro e começamos a quebrar tudo o que víamos pela frente. Bum! Bum! Havia estilhaços de vidro por toda a parte. Depois, fui até a estátua e comecei a empurrá-la. Eu estava quase conseguindo derrubá-la, mas aí ouvimos o som de uma sirene. Era a polícia. Nós largamos tudo e corremos para o carro. Ainda bem que conseguimos fugir antes de sermos pegos em flagrante. Não, nós não tivemos tempo de roubar nada, mas fizemos um bom estrago e fomos felizes para casa. Porém, após algumas horas, nossa diversão acabou. Minha mãe ligou. Ela estava chorando. A polícia tinha ido à nossa casa e estava à minha procura. Acho que meus pais biológicos suspeitaram que tivesse sido a gente e nos denunciaram para a polícia. Era o fim da linha. Naquele momento, eu entendi o que tínhamos feito e que não tinha como fugir das consequências. A única saída era se entregar e se preparar para o castigo. Então, passamos por um monte de coisas desagradáveis. Eu fui preso, eu vi a frustração que meus pais sentiram. Era um sentimento terrível. Eles tinham razão quando me proibiram de ir à casa dos meus pais biológicos. Eu devia ter ouvido eles. Nós fizemos um estrago de milhões de dólares e poderíamos ser condenados. Mas, de repente, eu fui solto. E me disseram que a queixa havia sido retirada. Parece que meus pais adotivos conseguiram convencer meus pais biológicos a retirar a queixa e, em troca, eles iriam pagar por todos os estragos na casa e quaisquer outros danos. Felizmente, eles toparam. Não sei por quê. Talvez, bem lá no fundo, eles sentissem culpa por terem abandonado o próprio filho e aceitaram isso como um castigo do destino, sei lá. Agora, terei que passar os próximos anos trabalhando para pagar essa dívida para os meus pais adotivos. Mas tudo isso serviu para eu perceber que eles são as pessoas mais importantes da minha vida, mesmo não sendo meus parentes de sangue. Os pais do Nate têm o mesmo sangue dele,
mas não amam nem metade do quanto os meus pais adotivos me amam. Eu queria tanto encontrar meus pais biológicos que quase perdi minha verdadeira família. Eles são pessoas maravilhosas e sinto muito por ter feito tudo isso com eles. Os amo muito e vou fazer de tudo para corrigir os meus erros. Este é o fim da minha história, pessoal. Obrigado pela atenção. O que vocês acham? Eu estava certo quando resolvi procurar pelos meus pais biológicos? Vocês conseguiriam conter a curiosidade? Escrevam sobre isso nos comentários e não se